Olá, boa tarde. À sexta-feira destacamos a proposta da liturgia do próximo domingo e olhamos também à atualidade. Nesse dia, solenidade de Cristo Rei, é também ocasião para a Jornada Diocesana da Juventude, que ganha relevo neste momento em que Portugal está já na preparação próxima da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, em 2023. Connosco está o Padre João Quintas, do Serviço da Juventude do Patriarcado de Lisboa. Olá, boa tarde. Obrigado por estar aqui no programa Eclésia. Na verdade, temos esse horizonte do próximo domingo da solenidade de Cristo, Rei do Universo, mas quis o Papa Francisco também que a Jornada Diocesana da Juventude se assinalasse nesta ocasião. E no Patriarcado de Lisboa este desafio do Papa não foi esquecido e vai acontecer. Em que é luz é desta vez? Será que é luz a acolher as dinâmicas propostas para este dia? Precisamente, sim. Há cerca de um ano que estávamos em Roma, né? Tivemos a graça de estar presencialmente alguns, as nossas televisões, a RTP também passou essa celebração em Roma, um grupo reduzido em que o Papa entregava a cruz e o ícone de Nossa Senhora, esses símbolos das jornadas, à Diocese de Lisboa e a todos os outros jovens de todas as dioceses portuguesas que se juntaram também para essa celebração. E essa celebração também teve esse marco da mudança, podemos dizer assim, do Dia Mundial da Juventude, que desde que foi promulgado pelo Papa João Paulo II, em 85, portanto estamos agora a celebrar o 36º Dia Mundial da Juventude, que habitualmente era no domingo de Ramos. E o Papa aproveitou também a ocasião para alterar esta data, sondando o Dicastério da Família, que achava que podia ser oportuno e com mais sentido pastoral, ou mais oportunidade pastoral, celebrar no domingo Cristo Rei. Que no fundo, vamos poder ver também pelas leituras, no fundo tem o mesmo sentido, é a mesma marca da realeza de Cristo, da paixão de Jesus. Sim, este ano celebramos em que é luz, já temos tido essa tradição no Patriarcado de Lisboa em rondar as nossas vigararias, que são 18, e estamos quase a tocar em todas, né? Já quase todas receberam a jornada. Nos últimos tempos houve aqui um interregno, não é? Por motivos óbvios. Exatamente. Aliás, estava prevista esta para 2020, em março de 2020 estávamos ali já quase com todos os preparativos e tivemos que suspender e voltámos então também a preparar para que é luz. Sim, as jornadas diocesanas é a proposta que o Papa faz nestes anos em que não é celebrada a nível internacional, não é? A proposta do Papa é que se celebre a nível local e por isso convocar os jovens de toda a Diocese também para celebrar este dia juntos. O que é que acontece? O que é que vai acontecer em Queluz neste dia? Olha, graças a Deus sentimos-nos confirmados pelo Papa. Não estávamos tão mal antes de o Papa também ter dado, o Dicastério ter dado algumas indicações para a celebração deste dia. É um dia que pretendemos que seja rico. Também não podemos ser muito ambiciosos e querer pôr tudo neste dia, mas é um dia que terá tempo de testemunhos, de ouvir algumas pessoas que nos vão dando testemunhos em vários âmbitos da nossa vida. É um tempo também para escutar, para partilhar, para se sentir formado. Este tal querigma que o Papa tanto nos fala, do anúncio primeiro, da formação. Depois também teremos um tempo de celebração com o nosso pastor, com o Sr. Patriarca. Um tempo de missão, que também pedimos aos jovens que vão para as ruas testemunhar a sua alegria, anunciar Jesus. E depois também queremos combinar assim com um tempo de mais festivaleiro, né? Teremos assim um concerto mais caseiro também para terminar este dia. É um dinamismo que de alguma forma procura dinamizar toda essa preparação que já olha para 2023, ano fulcral que trará as Jornadas Mundiais da Juventude aqui a Lisboa, ao nosso país, e nesse sentido as duas realidades já não se dissociam. Há aqui o caminho, tudo o que se faz com os jovens neste momento, imagino que no Patriarcado de Lisboa, mas noutras dioceses também, já traz este norte das Jornadas Mundiais da Juventude.
Sim, há essa estação da nossa peregrinação, podíamos dizer assim, essa estação muito forte, muito vincada da nossa caminhada com os jovens, mas claro que sim, temos sempre esse horizonte, não é? Esse grande astro luminoso que esperamos que seja a JMJ, e que realmente tudo o que fazemos está orientado para aí, também na certeza e na confiança que isso também não é um ponto final, mas que é um grande ponto da nossa peregrinação com os jovens. Como é que se vai operando esta, digamos, a passagem de testemunho, de um conhecimento desses jovens, que era o meu caso na altura da geração do Papa João Paulo II, que nos lembramos muito bem da força destes símbolos, da cruz, da entrega, da originalidade daquele gesto. Hoje as gerações já não viveram esses momentos, os jovens de agora, mas há aqui um trabalho também para passar este entusiasmo e esta percepção da força e do alcance destes símbolos a estas gerações, digamos, dos jovens de hoje. Sim, sentimos de uma maneira geral também partilhando com... Este tem sido uma grande graça e uma grande oportunidade, o caminho para as Jornadas Mundiais da Juventude, que é caminharmos em conjunto também com as outras dioceses, e temos constatado que nem sempre é evidente, não é? Nós falamos de jornadas, ou queremos que as jornadas cheguem a todos os jovens, pelo menos esse convite é o que os nossos bispos têm exortado, pelo menos que o convite chegue a todos os jovens de Portugal. Mas a verdade é que muitos deles, já com o passar do tempo, vão perdendo, se calhar, esta noção da tradição do que é a Jornada Mundial da Juventude. E tem vindo esse esforço. As catequeses que já saíram há alguns anos, logo na altura em que foi anunciado as jornadas em Portugal, catequeses do CIS para os jovens da adolescência, passando por todas as jornadas, sabendo as mensagens que eram trabalhadas em cada jornada, os lugares em que foram as jornadas, fazer esse esforço para dar a conhecer. Aqui, por exemplo, no Patriarcado, por exemplo, temos feito, aliás, como nas outras dioceses, o dia 23, que é o dia 23 que marcamos esta caminhada para as jornadas de 2023, em que procuramos dar lugar às jornadas, dar a conhecer o que é que são as jornadas, e no último, por exemplo, 23 de outubro, calhou a um sábado, e propusemos que todas as paróquias fizessem esse esforço, não é? Mais fácil ao sábado organizarem-se pastoralmente. Pedimos que todas as paróquias fizessem esse esforço para dar a conhecer o que já está a ser feito, o hino, o logo, todas as iniciativas que estão à volta da JMJ, e também, não sei se me estou a adiantar, os símbolos que já estão em Portugal. Claro. Já tiveram por outros lugares e que agora já estão em Portugal. É uma longa peregrinação através das dioceses portuguesas, que começou pela parte sul do país, pela diocese do Algarve, onde eles chegaram vindos de Espanha, chegarão também a Lisboa, ainda faltam alguns meses. Há que ter paciência nesse sentido, aqui no Patriarcado de Lisboa, mas depois também terão as jornadas aqui à porta de casa. E vão percebendo, por parte dos jovens, que eles vão ficando sintonizados, ao fim e ao cabo, com aquela força de uma cruz que eles carregam às costas pelas ruas das cidades, das praças, que não é apenas uma coreografia, mas que é algo mais. Eles vão fazendo esta experiência. Eu acho que sim. Ainda não tive a oportunidade. Reserva-nos no final deste mês um encontro também para marcar o fim desta peregrinação no Algarve, também com a Diocese do Algarve, mas eu acho que ainda não tive a oportunidade de falar com eles, mas julgo que sim. Acho que é uma imagem muito, muito forte e muito marcante para os jovens, o perceber que o Papa lhes entrega esta cruz e que não é uma coreografia, mas que realmente tem este sentido maior deles sentirem-se peregrinos e sentirem-se pertença deste corpo de Cristo. Muito bem, vamos então agora avançar para um outro acontecimento deste próximo domingo. Não é apenas a Jornada Diocesana da Juventude, é também a solenidade de Cristo Rei. O Evangelho do dia é de João e vamos escutar. Naquele tempo disse Pilatos a Jesus: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu-lhe: É por ti que o dizes, ou foram outros que tu disseram de mim?
Disse-lhe Pilatos: porventura eu sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Disse-lhe Pilatos: então, tu és rei? Jesus respondeu-lhe: é como dizes, sou rei. Para isso nasci e vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Temos aqui então uma revelação de uma realeza, Jesus a assumir que é rei, mas há aqui uma desconstrução também de categorias, não é? Dessa forma habitual em que já no tempo de Pilatos a sociedade estava habituada a olhar um rei e a realeza. As coisas não mudaram muito em 2000 anos, hoje continuamos a associar um rei a alguém extremamente rico e sumptuoso, mas na verdade este rei é diferente. É verdade, esta categoria da realeza de facto é uma temática que está muito presente, sobretudo nos evangelhos sinóticos, não é? Os outros evangelhos, mas aqui em São João realmente Jesus tem esta afirmação: sou rei, não é? E é o rei que o povo de Israel, não é? Já se queixava no tempo dos juízes que queriam um rei, não é? Lá parece que o Samuel, há muito esforço lá a conversar com Deus, lhes concede essa graça de terem um rei, e depois este descendente do rei Davi, que também lhe é prometido e que é uma das grandes profecias para o povo de Israel. Este rei que vem reinar. Porém, estamos aqui numa realidade em que toda a região vivia subjugada por um poder estrangeiro, não é? E aqui a grande expectativa de um rei era o da libertação, digamos, mais militar. Exatamente, precisamente. Ou seja, havia muito esta perspectiva política deste rei. Este rei que nos vem libertar desta opressão estrangeira. Sim, havia muito essa expectativa, mas também percebemos rapidamente pelas palavras de Jesus que Jesus não tem a pretensão de ser esse rei. Mas afinal, aqui podemos também olhar que a opressão política por parte de um reino estrangeiro que subjuga, sendo negativa, estamos também sujeitos àquela opressão da nossa própria vida interior, não é? Que acontece dentro de nós e lá está, aí Jesus é aqui o tal rei que tem a capacidade de nos libertar de algo que nos pode oprimir interiormente ou incapacitar para uma vida de maior relacionamento com o próximo, com uma outra sensibilidade perante aquele que sofre. É também este o poder deste rei? Sim, sim. É curioso pensarmos. Lembro-me sempre do Papa Francisco, uma das primeiras grandes afirmações do seu pontificado, quando celebrou a solenidade de São José. Ele afirmava muito isto: a realeza do ser cristão está no poder de dispor da sua vida ao serviço. Isto tem a ver também com a liberdade que Deus nos dá, não é? Isto que estávamos a falar precisamente. Às vezes não sabemos ser donos, e se calhar por aí que começam as nossas trevas, os nossos erros, a maneira como nos relacionamos com a nossa liberdade, não é? E se entregarmos realmente esta nossa liberdade a este rei, que nos ensina o que é a liberdade, que nos ensina como a podemos pô-la ao serviço do reino, podemos pô-la ao serviço do amor, a nossa liberdade ganha um sentido maior. E esta afirmação da realeza de Jesus perante Pilatos quem fala é alguém que há uns dias atrás estava a lavar os pés aos discípulos, não é? Está tudo ligado. É precisamente esse rei, como estava a dizer há pouco, esse rei é o rei que serve, não é? O nosso ser rei
segundo o entendimento cristão, é esse. É o podermos dispor da nossa vida para servir. E havemos de ser reis com Jesus na medida em que formos capazes de pôr a nossa vida ao serviço. Esta expectativa que também falávamos aqui há pouco, também de uma perspectiva política, aqui a primeira leitura de Daniel também refere de alguma forma esta expectativa que já vem de trás do Antigo Testamento, não é? Um povo que, como referíamos, que espera um líder, não é? Alguém que o governe, mas também esta leitura anuncia que de alguma forma Deus vai intervir no mundo e lhe vai enviar realmente alguém que liberte, um filho de homem, fala mesmo, não é? Sim. Não é alguém assim, que, digamos, fantasmagórico ou com poderes aparentemente desligados da nossa realidade de vida, mas é alguém que nasce no meio da comunidade dos homens. Isto acaba por ser muito simbólico, muito importante. Sim, esta expressão filho do homem também é outra categoria muito teológica que Jesus se apropria muito desta expressão e que certamente para os seus ouvintes eles sabem, quando ele está a dizer que é o filho do homem, é este filho do homem a quem são entregues todas as honras, todas as glórias, todos os poderes, e realmente aqui podemos perceber, com o Evangelho de São João, com Daniel e o Apocalipse, são todas passagens, dizemos assim, apocalípticas, não é? Não à maneira do mundo, não é? Que às vezes temos aqueles filmes assim de uma grande dramaticidade. É apocalíptico no sentido que nos é desvelado, é-nos tirado o véu e é-nos apresentada a realidade maior, não é? E Jesus é realmente esse filho do homem a quem está tudo entregue. E a sequência de leituras realmente encaminham-se, digamos, num crescendo, ou terminamos com esta segunda leitura, retirada precisamente do livro do Apocalipse, não é? E fala-nos desses tempos derradeiros, desta manifestação final, não é? De uma revelação última de Deus na história. Não é tanto a magnificência, o impacto da imagem, mas o importante é realmente percebermos que a grande mudança é aquela que se opera no interior de cada um, não é? Porque as atitudes depois conseguem mudar realidades maiores, não é? Sim. E é curioso, quando olhava para esta segunda leitura, faz-me sempre lembrar o início da Vigília Pascal. Não é? Parece que voltamos a esse lugar da noite em que acendemos uma luz, não é? E preparamos o círio, até com essa expressão, eu sou o Alfa, o Omega, aquele que veio e que há de vir, e que se acende essa luz, uma luz que inicialmente é pequena, mas que tem essa força de nos iluminar a partir de dentro, não é? Uma Páscoa que se quer fazer a partir de dentro. E este trabalho com os jovens que vai fazendo aqui no Patriarcado de Lisboa é também motivado por uma vontade grande de tentar acender esta luz numa realidade por vezes, eu não direi de trevas, mas de alguma confusão, não é? Em que os nossos jovens tantas vezes vivem de uma grande dispersão, aliciados pelas mais diversas realidades e com dificuldades às vezes de fazer escolhas, de assumir opções. A Pastoral Juvenil tem hoje um trabalho, e tem sempre, mas importante no que toca a clarificar, a trabalhar espíritos mais críticos. Como é que vão trabalhando, digamos assim? Bom, nós aqui o setor do Serviço da Juventude é sempre um âmbito mais diocesano, mais de uma proposta universal para toda a diocese, mas depois o verdadeiro trabalho pastoral juvenil acontece no terreno, não é? Onde as pessoas estão, nas paróquias, nos movimentos, nas universidades, nas escolas, onde os jovens realmente estão, não é? Nós procuramos, enquanto serviço neste momento, fazer estas propostas mais congregativas, não é? Organizar estes momentos, mas claro, também sempre com esta perspectiva de poder formar alguns chamados animadores que possam acompanhar os jovens nas paróquias, também propor alguns itinerários juvenis que possam acompanhar os jovens. De facto, o grande desafio da Pastoral Juvenil é perceber que temos que dar tempo aos jovens, não é? Andámos aqui a falar da liberdade,
da realeza de Cristo, e tem a ver com isso, não é? Podê-la pôr à disposição dos jovens. E é preciso tempo. Posso escutar, às vezes, na nossa intuição ou tentação, é de impor alguma coisa aos jovens, mas é preciso caminhar com eles, não é? Por isso o sino dos jovens dão-nos precisamente isso, não é? Ensinar-nos a caminhar com eles. E a grande imagem que nos deu foi precisamente aquela dos discípulos de Emaús, que se vão afastando, que se vão andando, vão se deixando de desiludir pelo caminho. O Papa Francisco, inclusive, é nesta mensagem para este Dia Mundial da Juventude 2021, também exortava isso. Ele usa uma expressão muito ternurenta no início: gostava de vos poder pegar a todos pela mão, não é? E convidar-vos a viver este caminho. E realmente é essa imagem do Jesus que caminha com os discípulos de Emaús, e a pastoral juvenil é um bocadinho desafiada a isso, não é? Com Jesus, aprender com Jesus a caminhar com os jovens nos seus passos, nas suas desilusões, escutá-las, e a partir dessas desilusões, muitas vezes tristezas, opressões, tentar pegá-los e fazer um caminho de esperança com eles. Muito bem, agradeço muito a sua presença hoje aqui entre nós no programa Eclésia. Ficam estas linhas de análise, não é? Para estas propostas que a Bíblia nos lança também para este 34º Domingo do Tempo Comum, mas também todo esse trabalho que está a ser desenvolvido com a juventude aqui no Patriarcado de Lisboa. Então, muito obrigado por ter estado hoje aqui entre nós. Fica ainda essa proposta para que mais logo escute na Antena 1 a edição rádio do programa Eclésia, quando forem 22h45. Tenha então uma muito boa tarde, tenha também um bom fim de semana.